Olá, sou Sandy Gallagher, dando-lhe as boas-vindas para a sexta lição de Pensando em Resultados. Eu acho que uma ótima maneira de introduzir esta lição pode ser com uma citação de Maxwell Maltz. É o autor do livro best-seller Psicocibernética. E ele disse isso sobre nosso tópico de hoje: a autoimagem define os limites da realização individual. Muitas vezes desconhecemos a imagem que temos de nós mesmos, e essa imagem influencia todas as áreas de nossas vidas. Controla a maneira como você anda, seus aspectos, do que você gosta, como parece, tudo. E claro, se você tem uma imagem negativa de si mesmo, seus resultados serão negativos. E se você tem uma imagem limitada de si mesmo, seus resultados serão limitados. É assim que funciona. Mas você pode mudar sua imagem. E você pode mudar o seu mundo. Você vai aprender a escrever um roteiro sobre você. Um novo você com uma nova autoimagem. O que quer ser? Que tipo de vida e carreira você vê para si mesmo? O que está te impedindo? Talvez seja a sua autoimagem. Aprendi a criar o roteiro para mim há alguns anos. Eu tive que começar a pensar como uma estrela e não como um personagem coadjuvante. E lembro-me claramente de estar sentada escrevendo a história como já estivesse acontecendo em minha vida. E algumas pessoas que se opuseram a isso me disseram que não era realista. Mas eu continuei com ele. Coloquei meu roteiro em um lugar seguro e o li sempre que pude. E então um dia eu decidi, vou fazer isso acontecer, e comecei a investir mais em mim, para aprender quem eu realmente era. Qual era o meu propósito e do que eu era capaz. E agora, olhando para aquele diário, muitas das minhas fantasias são agora a minha realidade. Então divirta-se com esta lição para você e sua equipe. Você também pode ajudar sua equipe a mudar a autoimagem. Está preparado? Em 1960, o Dr. Maxwell Maltz, um cirurgião cosmético, um cirurgião plástico, lançou um livro chamado Psicocibernética. Um nome interessante, certo? Psique da palavra grega para mente, cibernética referindo-se à ciência do controle e comunicação em animais e algumas máquinas. Mas o que queremos dizer com isso? Bem, o que estamos dizendo é que você tem um mecanismo de controle em sua mente. E ele determinará o que entrará em sua vida e determinará o quão bem você fará tudo o que fizer. Referimos a ela como uma imagem. É uma autoimagem. Dr. Maxwell Maltz estava realizando cirurgia plástica em pessoas. Talvez eles tivessem uma grande protuberância no nariz ou uma cicatriz feia no rosto. E ele iria removê-lo ou construir um belo narizinho, seja lá o que for, ou remover a cicatriz. E percebeu que havia uma diferença perceptível na aparência da pessoa. Mas também percebeu que às vezes havia uma grande mudança psicológica. Eles não apenas pareciam diferentes, mas também sentiam e agiam de maneira diferente. Mas ele disse que isso nem sempre acontecia. Ele disse que às vezes, por mais bem-sucedida que a operação física pudesse ter sido, não havia mudança psicológica. E isso o levou a postular que temos duas imagens. Temos aquele que projetamos para o mundo, que é a forma como nos vestimos, andamos, falamos, penteamos o cabelo, fazemos tudo o que fazemos. E a outra é a imagem que temos dentro. Por fim, a imagem que temos por dentro é aquela que definitivamente se mostra por fora. Se você tem uma imagem negativa ou ruim de si mesmo, seus resultados serão um reflexo disso. Seus resultados são sempre um reflexo do que está acontecendo por dentro. Essa imagem é construída geneticamente. É transmitido em seus genes, em seguida, construído em sua infância na grande média. Uma criança que cresce com reconhecimento se torna um adulto muito confiante. Uma criança que cresce sendo criticada torna-se um ser humano muito inseguro. A pessoa com confiança tem uma compreensão de quem é, da dinâmica da sua personalidade, da sua espiritualidade. Compreender o poder da sua mente. Ela entende algo sobre si mesma e gosta de si mesma. Ela tem uma boa opinião de si mesma, ou poderíamos dizer que ela tem uma boa imagem. A pessoa que não se entende, que é supercrítica consigo mesma, que se sente inferiorizada,
essa pessoa tem uma imagem ruim. Mas independentemente da imagem que temos, sou da opinião que podemos melhorá-la. Eu estava criando um programa. Estou trabalhando em um programa agora. Já ensinei algumas vezes. Chama-se Seu DNA Espiritual é Perfeito. Seu DNA espiritual não requer modificação. Não requer nenhuma melhoria. Bem no centro de sua consciência está uma imagem de perfeição. Concordo totalmente com a ideia de que você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos maravilhosas faculdades criativas. Mas eles estão tão enterrados em códigos virulentos e equívocos que raramente a perfeição vê a luz do dia. É nossa responsabilidade nos libertarmos de todos esses paradigmas, nos libertarmos desses vírus, nos libertarmos dessas inseguranças, dessas dúvidas sobre nós mesmos, para que a perfeição possa transparecer através delas. Agora, como fazemos? Descobri que quanto mais você estudar a si mesmo, melhor será a imagem que terá de si mesmo. E essa imagem é de vital importância. Funciona como um termostato de ambiente. Controla a temperatura ambiente, ou como o piloto automático em um avião ou em um foguete. Foi afirmado que um foguete perde sua trajetória para a Lua. Existe um mecanismo cibernético e, no exato segundo em que se sai do curso, o mecanismo cibernético o coloca de volta no curso certo. E se a temperatura na sala cair de, digamos, 21 graus para 18 graus, estamos no norte e está frio lá fora, o termostato captaria o desvio daquele alvo definido. Enviaria uma mensagem para o aquecimento, o que continuaria até que a temperatura ambiente voltasse ao controle para 21 graus. Alguém pode ter deixado a porta aberta e o ar frio entrou. Fechamos a porta e não precisamos fazer nada. O termostato ativará automaticamente o calor, ativará o ventilador e trará a temperatura de volta para 21 graus. Digamos que um piloto saia de Chicago, Illinois, e o plano de voo seja levá-lo ao LAX, ou Aeroporto Internacional de Los Angeles. Bem, o piloto automático está ativado e o avião está voando para LAX. Se uma grande turbulência atingir o avião, ele o desviará do curso, mas o mecanismo cibernético o trará de volta ao curso, e assim sai do curso, e volta ao correto, novamente. Você e eu temos uma autoimagem, e quando nos desviamos dele, ele nos coloca de volta em nosso curso. Suponha que uma pessoa tenha uma imagem de si mesma como uma pessoa obesa e esteja fazendo dieta. Seu subconsciente está programado para encontrar qualquer coisa que você perca, perder 4,5 kg, e sabe o que faz o mecanismo cibernético? Coloca-a de volta no curso novamente. Você encontrará aqueles 4,5 kg. Suponha que estamos falando de um vendedor, e essa pessoa está vendendo, digamos, 100 mil dólares do que eles vendem por mês, digamos 1.200.000 por ano em vendas. E digamos que suas vendas caiam em um mês para cerca de 70 mil dólares. Mas mês que vem, estará no caminho certo novamente, e provavelmente subirá para 130, mas estará de volta aos trilhos novamente. No final do ano, ele terá seu 1.200.000. Suponha que a renda de uma pessoa seja de 50 mil dólares por ano e algo aconteça para reduzi-la para 30 dólares. Vai voltar para 50. Isso é quase como mágica se você não entender. Mas quando você entende, faz muito sentido. Em seu subconsciente, parte de seu paradigma é uma imagem de si mesmo. Controla a maneira como você anda, controla como você conhece e cumprimenta outras pessoas. Essa imagem de si mesmo controla literalmente sua vida. Quando Maltz teve essa ideia, foi considerada a descoberta psicológica mais importante de sua geração. Muitas vidas mudaram graças a esse livro. Na verdade, você pode querer obter o livro Psicocibernética, do Dr. Maxwell Maltz. É um livro fenomenal, com ótimas informações. Agora, como mudamos nossa autoimagem? Bem, antes de tudo, temos que entender que tínhamos uma imagem em nosso subconsciente. Na verdade, nossa vida funciona por imagens. Pense bem, as corporações têm imagens. A Coca-Cola, por exemplo. Se você entrar em um avião e olhar o menu. Se você se sentar na frente do avião, eles oferecem um menu. E você olha para ele e eles têm, em bebidas, chá, café, leite. E a Coca-Cola tem aquela fonte do logo. Sabe a fonte, Coca-Cola?
Nunca aparece em uma fonte simples como todo o resto. Eles sempre têm a fonte do logotipo. As corporações constroem uma imagem. Na verdade, existem empresas que o que fazem é ajudar as empresas a desenvolver uma imagem. A Starbucks tem uma imagem. Agora chamamos isso de branding, mas na verdade é uma imagem. É uma imagem implantada na mente das pessoas. Bem, todas as pessoas têm uma imagem. Seus resultados são um reflexo de sua imagem. Se você não gostar dos resultados, pode alterar sua imagem. Mudei minha imagem 3 ou 4 vezes. Como fazemos? É aqui que colocamos nossa mente para trabalhar. Colocamos nossa mente consciente para trabalhar e escolhemos consciente e deliberadamente o tipo de pessoa que queremos ser. Todos os animais, por menor que sejam, funcionam por instinto, o que é perfeito, e se misturam com seus arredores. Temos a capacidade de alterar nosso ambiente. Para que possamos trabalhar com nosso intelecto e começar a pensar, o que eu realmente quero ser? O que normalmente faço é escolher pessoas que conheço que tenham qualidades em sua personalidade ou caráter que eu realmente admiro. Não estou copiando a pessoa, apenas aquele traço particular de seu caráter, e integro essa qualidade na personalidade que desejo, e eu me vejo sendo assim. Na verdade, assisti Bill Gove, assisti Billy Graham, e assisti Eeyore Nightingale falando para a multidão, por anos. E muito do que eles fizeram é parte da minha apresentação. Está integrado na imagem que tenho de mim mesmo. Então nos sentamos e escrevemos uma descrição no tempo presente. E o fazemos, é um exercício do nosso intelecto, da nossa mente consciente. Então, pegamos essa descrição e relaxamos totalmente. E começamos a nos ver como essa pessoa. Isso é chamado de realidade imaginada. É a técnica dos atores. Atuamos assim. E nós literalmente nos tornamos essa pessoa. Eu recomendo que você assista alguns filmes. Costumo assistir a 2 filmes que já existem há muito tempo: Patton, com George C. Scott, e Lawrence of Arabia, com Peter O'Toole e Omar Sharif. Suas atuações foram incríveis. E quando você os vê, percebe que eles pegaram um roteiro. Eles leem. Releram. Eles memorizaram o roteiro, internalizaram o roteiro, e eles se tornaram os personagens. E é isso que você tem que fazer. Muitas pessoas são figurantes em seu próprio filme. Eles veem outras pessoas e pensam, você é a estrela e eu só tenho um papel coadjuvante. Ou talvez eu possa passar, me tornar a estrela do seu filme. Seu filme é sua vida. Sente-se e construa o filme. Depois relaxe totalmente e permita-se tornar-se isso. Faça isso frequentemente. Você poderia fazer isso algumas vezes por dia. Levará apenas alguns minutos. E relaxe totalmente. Quando estou me dirigindo, me vejo falando em uma convenção para um grande público, totalmente relaxado, comunicando-me com eficiência. Pegue o livro de Stella Adler. A Arte de Atuar. É um livro fenomenal. Stella Adler foi uma das maiores professoras de atuação do mundo. Ela ensina Marlon Brando. E Marlon Brando escreveu o prefácio de seu livro. O livro foi realmente escrito por um homem. Acho que o nome seja Kissel. Ele coletou todas as suas lições, que foram transcritas, e as colocou em um livro. Então, quando você lê A Arte de Atuar, é como estar em suas aulas. E você está aprendendo a agir do jeito que você quer agir, viver a vida que você quer viver, escrever seu próprio roteiro. A imagem gravada no seu subconsciente é como o resto do mundo vai te ver. Ninguém pode mudar sua imagem por você, mas você pode mudá-la. Você pode começar a viver a vida que realmente deseja viver. Eu costumava ser infeliz, doente e falido. Agora estou feliz, tenho saúde e sou próspero. Isso não é um acidente. Eu criei isso. Agora você vai entender por que o Dr. Maxwell Maltz disse que esta foi a maior descoberta psicológica de sua geração. Ele ajudou literalmente milhões e milhões de pessoas por meio de seu grande trabalho com psicocibernética. Existe uma ciência de controle e comunicação dentro de você. É a sua autoimagem. É a imagem que você tem de si mesmo. Ele controla a maneira como você anda, como fala, como conhece e cumprimenta o mundo.
Construir uma imagem melhor. Veja a si mesmo como tudo o que você deveria ser. Steve Bow, que foi vice-presidente da Vida Metropolitana, disse: "O presente de Deus para nós é mais talento e habilidade do que jamais usaremos em nossas vidas. Nossa oferta a Deus é desenvolver esse talento e habilidade tanto quanto pudermos nesta vida." O mais sábio dos cientistas não consegue nem imaginar do que você é capaz. Há algo maravilhoso em você. Conectar com ele. Segure essa imagem. Tornar-se essa pessoa. Não estou falando de orgulho. Estou falando de uma consciência saudável de quem e o que você é. Seja bom com você. Se você não for, ninguém mais será. Ame a si mesmo. Levante-se de manhã e beije-se. Há algo realmente poderoso em você. Contemple isso. Essa é a sua autoimagem. Eu gostaria que você pensasse sobre isso por um momento. Suponha que reunimos um grupo de pessoas, 5, 6, talvez 8 ou 10 pessoas, todas com uma autoimagem muito poderosa e que realmente entendam a verdade sobre sua personalidade. Eles não competem, eles criam. E se reúnem como uma equipe. Eles entenderiam que a equipe tem uma imagem. Da mesma forma que uma corporação tem uma imagem, um indivíduo tem uma imagem, assim como uma equipe. E o time que se reúne em uma corporação ou até mesmo no esporte e constrói uma imagem poderosa, esse time não pode ser derrotado. Porque não está competindo. Eles estão criando. Eles se tornam uma força muito poderosa. Como quando você conecta várias baterias juntas. Você tem muito mais potência. Quando você conecta um grupo de pessoas juntas, você tem muito mais potência. Falamos sobre isso em outra mensagem sobre Masterminding. Mas agora vamos ficar em equipe. Há uma equipe de pessoas trabalhando juntas em seu departamento de contabilidade. Há uma equipe de pessoas trabalhando juntas no galpão de ferramentas. Há uma equipe de pessoas trabalhando juntas no departamento de vendas. Uma corporação é formada por departamentos. E os departamentos são formados por grupos de pessoas. Agora, quero que você imagine que tem uma equipe ou um grupo de pessoas. E alguns têm uma boa imagem, e alguns têm uma imagem muito inferior. E alguns são muito competitivos e outros não. Você tem uma equipe dividida. Você tem uma equipe que simplesmente não vai a lugar nenhum. Uma pessoa vai nessa direção e outra vai naquela. Você não tem equipe nenhuma. Você apenas tem um grupo de pessoas juntas expressando verbalmente que estão trabalhando no mesmo projeto. Mas eles não estão trabalhando juntos. Nada é criado. Nada é alcançado. Algumas empresas são formadas por grupos de pessoas assim. Essas empresas nunca vão muito longe, no final, provavelmente vão à falência. Mas a pequena empresa em que eles se reúnem e entendem esse conceito e criam um ambiente focado na implantação e desenvolvimento de equipes poderosas, essas empresas continuam a crescer. Eles crescem em todo o mundo. E estamos vivendo em um mercado global hoje. Portanto, se você deseja crescer, se deseja seguir em frente, precisa ter equipes poderosas em uma empresa. Se você quer crescer como pessoa, precisa de uma equipe poderosa para te ajudar. Estou falando apenas em um nível social. Você tem que se relacionar com pessoas que entendem esse conceito. Entenda isso. Amadores competem, profissionais criam. Você tem faculdades criativas. Você tem potencial criativo. Há uma energia fluindo para e através de você. E quando você reúne um grupo de pessoas em um espírito de harmonia, você tem uma das forças mais poderosas do mundo inteiro. E eles estão trabalhando em direção a um objetivo. Esse objetivo é predestinado. Acontecerá com a mesma certeza com que esta noite escurecerá. Portanto, se você estiver em uma equipe e houver pessoas na equipe que não entendem esse conceito, reserve alguns minutos e compartilhe-o com elas. Fale com eles sobre o poder da autoimagem. Sente-se e explique-o aos outros. Mas você tem que entender se você vai fazer isso. Certa vez, um grande professor me disse: Bob, você não entende nada até que possa explicá-lo a outra pessoa para que ela possa entender. Então você o entende, então assume a responsabilidade por isso para ajudar todos a entendê-lo da mesma maneira.
Porque somente quando todos vocês operam com o mesmo entendimento é que vocês podem se unir. Você coloca duas pessoas juntas, e você tem 11, certo? Multiplicar, combinar. Chama-se poder combinado, e você tem a capacidade de fazê-lo. Não há nada como uma equipe poderosa e criativa. Sabe o que fazem? Transforma o trabalho em diversão e produz resultados que realmente contam. Você faz muito mais em um curto período de tempo e se diverte muito mais. Estará entusiasmado para voltar. E isso é viver. Qualquer outra coisa está morrendo. Como tudo no universo, existe uma lei básica que diz para criar ou desintegrar. Então o que a equipe faz é criar ou desintegrar. Certifique-se de que você será um membro da equipe ajudando todos a entender isso. E se acontecer de você ver uma pessoa vagando sem rumo, talvez ela tenha um problema pessoal. Você pode sugerir ir tomar um café, de forma descontraída, ou comer juntos. E sente-se para conversar com essa pessoa e convide-a a compartilhar seu problema com você. Uma pessoa não compartilhará um problema com você a menos que sinta que você tem uma solução para o problema dela. Seja uma pessoa bem informada. Decida que você vai ajudar todos os membros da equipe a se tornarem melhores. E sabe no que isso vai te transformar? Em um membro maravilhoso da equipe. Certifique-se de que sua equipe tenha poder, e isso será determinado pela imagem da equipe. Todos eles têm a mesma imagem. Somos um grupo de pessoas poderoso e criativo, todos trabalhando para o mesmo objetivo. Uma ideia poderosa. Crie equipes poderosas. Equipes poderosas criam grandes empresas. As grandes empresas compensam seus funcionários com muita generosidade. Pense nisso. Seja criativo. A lição de hoje fez você começar a pensar sobre a imagem que tem de si mesmo? Você está feliz com o que vê? Todas as pessoas têm uma imagem. Seus resultados são um reflexo de sua imagem. Se você deseja melhores resultados, verifique a imagem que você tem de si mesmo. As equipes também têm uma imagem. Se você quer crescer, se quer produzir resultados poderosos, você precisa ter uma equipe eficaz em sua empresa. E se você deseja crescer como líder, precisa de uma equipe poderosa para apoiá-lo. Então realmente gaste tempo nesta lição. Vá fundo. Ouça seus CDs. Use seu guia. Trabalhe com sua equipe. A autoimagem é a chave para obter a mudança que você deseja. O que você gostaria de melhorar na sua autoimagem? Você está pronto para elevar?